Olá, como vai? Obrigado aí pela tua companhia e atenção junto ao tutorial. Hoje nós vamos aprender a utilizar o recurso de uma ferramenta interessantíssima, denominada Bisect Tool, que é uma ferramenta que vai permitir a gente subdividir a malha ou apará-la de forma interessante aqui na área espacial. Ela é uma ferramenta que se encontra no modo de edição. Então nós vamos ter que sair daqui da Object Merge e vamos entrar no modo de edição. A ferramenta ela se encontra aqui na lateral esquerda, na guia Tools. Então, se eu rolar essa barra de rolagem, na guia DD, vocês vão ver que eu tenho uma opção, ó, Bisect, bem abaixo de Knife Project. Quando eu clico com o botão esquerdo, vocês vão ver que tem uma mensagem de erro. Por quê? Porque eu não tenho nenhum objeto selecionado e é necessário que o objeto selecionado ele tenha faces e arestas pelo menos especificadas para tal. Como exemplo, nós vamos fazer aqui a seleção de todo objeto cúbico, clicando na tecla A. E se nós acionarmos agora o Bisect, a mensagem não acontecerá e vocês vão ver que o cursor fica numa forma de uma cruz. E essa cruz vai definir dois pontos para eu seccionar o objeto. Então vamos lá. Eu quero um primeiro ponto aqui nessa área espacial e vou arrastar essa linha que vocês estão vendo que surge em direção à malha do objeto. Enquanto eu tiver com o botão esquerdo pressionado, eu posso movimentar essa linha para definir o ângulo que nós vamos precisar aqui para tal. Largando o botão esquerdo, eu consigo dar o corte necessário aqui na malha. Porém, há um detalhe. Aqui eu fiz a subdivisão. Enquanto a ferramenta estiver acionada, eu posso usar a tecla F6, que vai abrir o menu de uso da ferramenta Bisect. E aqui eu tenho os pontos de definição de uso dessa ferramenta. Então, se eu chegar aqui nessa opção, clicar em Clear, que é o corte externo, vocês vão ver algo nesse sentido. Se eu pressionar o botão esquerdo, vejam ó, que eu permiti esse efeito aqui só utilizando aquela definição que nós usamos. Vou apertar o F6 novamente. Se eu tirar o Clear Aura, eu volto o cubo àquela posição que nós tínhamos anteriormente. Clicando o F6 novamente, eu posso vir aqui e dar o Clear Inner, que é o corte interno. Então vocês vão ver algo com um corte inverso, né? Em decorrência daquele uso. Mas eu posso também, ó, com o F6 acionado, clicar em fio. Então, se vocês notarem o corte, eu faço preenchimento do corte. Clicando o nosso objeto fio, eu tiro o preenchimento. Dando fio, eu faço o preenchimento. Tirando o Clear Inner, eu volto ao objeto como estava. Utilizando o Inner, eu corto ele de forma interna. Então, eu tenho diversas formas de lapidar a malha utilizando essa ferramenta. Vamos usar a tecla A para selecionar todo o objeto, tecla X, e vamos agora, aqui no modo Edit Mode, vamos acionar um objeto, o V-Sphere. Temos uma esfera. Vamos dar mais subdivisões para ele? Vamos embora. Vamos vir aqui em ADD Modifier. Vamos usar um Subdivisa Surface, que é a subdivisão de superfície. Vamos dar um valor maior. Para aplicar, é necessário que eu saia, volte para Object Mode e dê o Apply. Caso contrário, o modificador não é aplicado. Voltando ao Edit Mode, podemos agora acionar a ferramenta Bisect. Então vamos lá. Estamos aqui com Bisect, cruzinha apareceu, todo o elemento selecionado, vou clicar com o botão esquerdo e vou utilizar, vocês vão ver que o corte aqui está lapidando, por quê? Porque no F6 nós tínhamos deixado aquela opção Clear Aura ó, e o fio acionado. Então se nós tirarmos aqui, eu vou ter apenas o corte na malha. Se nós dermos o F6 novamente, eu der o Clear Aura, então vocês vão ver um efeito parecido com esse. Porém, esse efeito aqui, nós estamos com o uso da esfera vazada. Então, dando o F6, a gente clica em fio, a gente faz esse tipo de lapidação que vocês estão vendo. Vamos selecionar todo o objeto novamente, vamos dar de novo o Bisect, vamos clicar num segundo ponto, vamos cortar até definir o ponto que a gente queira, vamos selecionar todo o objeto novamente, Bisect, tá vendo aqui?
E a gente, pessoal, vai dando as movimentações aqui do objeto na área, seleciona todo ele, clica em Bisect e vai fazendo alguns cortes aqui, como se estivesse lapidando aqui a forma do objeto esférico. Selecionar todo ele aqui, por exemplo, Bisect, e vamos dando formas diferenciadas e cortes bem legais aqui à malha desse objeto. Novamente, seleciona todo, Bisect, e aqui nós transformamos aquele objeto esférico nesse objeto que vocês estão vendo aqui. É legal para a gente criar pedras, fazer uma definição de malhas aí bem interessante. Vou selecionar tudo aqui. E por último, vamos selecionar todo ele com a tecla A sempre e... Bem, se eu quiser que esse último corte aqui ele não seja, por exemplo, preenchido, tecla F6, a gente tira o fio daqui, ó, e a gente não tem esse último corte preenchido. Fácil, né? Então é isso aí. Utiliza a ferramenta e bom experimento aí nos seus projetos. Até o próximo tutorial.